E agora chegou o nosso momento do nosso prato principal. Baseados em fatos reais, talvez a gente viaje um pouco, mas é sempre bom estar um pouco à frente para desconstruir a coisa. Temos dois convidados aqui. Primeiramente ele, o brabo de larica, de viagens, enfim, o cara que tá dando uma aula sobre cannabis no canal 2, que é uma referência, inclusive, que eu já fui lá passar vergonha no desafio. Salve, Wilzeira! Chega mais! Bom demais? E aí, tranquilo? Beleza. Senta aí, por favor. Um convidado é bom, mas dois é muito mais. Temos aqui Felipe Suzinho, o cara que já está há um tempo aí nessa treta para o tratamento medicinal com CBD. Inclusive fez quase um documentário ali na internet sobre o pai dele com Alzheimer, que fez o uso do óleo. E a gente mostrou no maconha.doc, que inclusive está nas playlists desse canal. Felipe Suzinho. Salve, E aí, cadê meu café, rapaz? Rapaz, fica pra próxima dessa, viu? Satisfação. E aí? Bom demais? Bom demais, melhor agora. Vocês colaram na marcha? Claro, né? Como é que foi lá? Vibe demais, né, mano? Marcha é um ambiente, uma aura que existe lá que... Eu fico zoando que seria, é um aperitivo de como seria se fosse legalizado. Falando em aperitivo, então a gente vai agora chamar a nossa vinheta do nosso prato principal. Pegue seu garfo, sua faca e vamos degustar junto. Bom, essa já é qual marcha sua? Nossa, eu perdi as contas, mas acho que eu fui em todas depois de 2015. 2015, sabe 5, então. É que teve duas que não teve, né? Teve dois, 6. Tipo isso, acho. Que você vê uma evolução assim de organização, de propósito e tal? Porque uma coisa que a gente estava falando até que quando a gente foi gravar, eu já fui na marcha como produtor para gravar pro Pânico na época. E era aquela coisa do vamos estereotipar o maconheiro, então aquela galera que não lembra, aí vamos dar risada, e vamos pegar a galera mais... E aí a gente foi agora com uma nova ideia, assim, de falar sobre um assunto e tal, e aí te perguntar, assim, ali no real mesmo, o que você achou? Óbvio que tem uma galera para conhecer, né, que não manja muito ali do assunto, quer entender como é que funciona, e agora parece que tem bastante, não sei se mais propósito, mas assim, tem mais assuntos sendo falados ali. Acho que tem mais tudo, porque tipo assim, por exemplo... Quando começou a marcha, tinha, sei lá, meia dúzia de mãe lá, que era ala medicinal. Uhum. Hoje, mano, é uma galera, assim, que eles vão na frente, né? Até pra não ficar no meio da muvuca. Tem gente que usa cadeira de roda lá. E hoje você vê o quanto de gente tem lá, né? Da galera do uso medicinal. Mas, ao mesmo tempo, tem mais a galera do rolê, tem mais a galera da indústria, tem mais de tudo, eu acho, saca? E o que eu acho da hora é que, pra muita gente, é o primeiro contato com assim, uma discussão mais ampla sobre a maconha. Porque às vezes o moleque tá lá em casa, tipo, queimando e jogando videogame, ele nunca nem pensou em vários papos que tá rolando lá na marcha, e ele vai lá só pelo rolê e, caralho, mano, tem mais um monte de coisa aqui, né? Tá ligado? Não é só, que tem muito, muito mais, e um mundo muito amplo, né, assim. Eu me tiro até como exemplo, quando eu fui pro Uruguai, assim, que me veio a ideia de fazer o doc, eu também não manjava. Quando eu cheguei lá, eu falei, mano... Tem tudo isso aqui pra falar, o medicinal funciona assim e tal. E aí eu fui pra feira, pra Expo Cannabis, vocês estavam lá também? Tava. Foi 2019 que a gente foi? Acho que é. 2019. E aí eu gravei com uma galera, todo mundo, você tem que falar com aquele cara ali, você tem que falar com aquele cara ali. Eu falei, mas que é esse cara que todo mundo fala que eu tenho que falar? Era este jovem aqui, que estava lá. É o mesmo. Na Expo Cannabis. Foi a primeira Expo? Seu Ivo. Foi a primeira. Fui lá pra tentar buscar conhecimento, né? Queria fazer um óleo melhor pro meu pai e fui pra lá pra ver de qual que é, a gente se conheceu, né? Foi. Vocês se viram lá também? Cara, eu não lembro, velho. Eu lembro tanto. Eu tava falando pra ele que uma coisa que acontece quando a gente viaja é que a gente ganha muita ganja. E aí, sinceramente, eu lembro de pouca coisa de que não tá no vídeo, eu não lembro de quase nada. Não, mas a gente se topou lá não. Você não acha que é por isso que ele trabalha com vídeo? Que é pra guardar o que a gente não consegue? Como é que funciona? A galera fala, meu, você me entrevistou. Eu falei, eu? Com certeza. Não, tá ali no... Manda o link pra lembrar. E como é que foi esse rolê pra você ali no da Expo, cara? Cara, foi incrível por ver um cenário mais, né, tipo, amplo, né, questão do acesso, a gente ter as flores ali, porque como a gente vai na Marcha da Maconha, por exemplo, no Brasil, você não tem acesso a ver a planta, a ver o que é a maconha em si, né, muita gente acha que às vezes o remédio vem da folha, né, e você tem uma flor, você tem uma planta linda, então foi muito legal por isso, pelo conhecimento, né, eu fui pra lá pra tentar entender mais de extração, como fazer outros tipos de extração pra desenvolver o remédio do meu pai.
né? Então, tipo, foi bacana por isso, por entender um cenário mais legalizado e eu ter as experiências que eu tive, né? De poder ter contato com essas flores, com cultivo, métodos de cultivo, né? Porque eu acho que é sobre isso mesmo, né? A gente entender melhor a planta, executar melhor, porque no meu caso, né, o meu objetivo é produzir um melhor remédio para o meu pai e para mim, né? Então, foi muito incrível ter esse acesso a esse conhecimento, que é o que vocês estavam falando, acho, da marcha aqui, que eu acho que as pessoas chegam, e eu acho que não é a questão, acho que só dos propósitos, né? Sim, a amplitude de conhecimento que a gente tem hoje, 2023, para a gente entender, tipo, poxa, a maconha não é só, né, tipo, aquele uso, né, tipo, indiscriminado, recreativo, né, que é o uso adulto, ele tem uma amplitude muito maior que envolve, né, o uso adulto, porque é a mesma planta, né? Então, a mesma planta que se usa de uma forma adulta e liberal, digamos, é a mesma forma, né, a mesma planta que a gente faz o remédio. Então foi muito massa por isso, ter esse contato, conhecimento, né, velho? Conhecimento muda a vida. E foi isso que eu fui atrás. Inclusive, eu quero convidar vocês que estão assistindo a gente aqui, ó, estamos com o chat aberto, daqui a pouco vamos ter telefone também. Você que tem qualquer tipo de dúvida, você que não manja nada, você que manja, quer contribuir, quer falar alguma coisa, quer contar uma história, manda aqui pra gente no chat, que daqui a pouco a gente vai abrir aqui pra eles. Ó, Maurício tá por aqui, Carol Melchiori, Renatinha, pode mandar aqui todo mundo, já estão mandando perguntas do CBD, daqui a pouco eu vou fazer. Lota esse chat aí. Ô Will, queria te perguntar, o Canal 2 começou em que ano? 2014, mano. 2014, quase 10 anos aí. Ano que vem, 10 anos. 10 anos. Vai ter um especialzão, 10 anos? Tá, tô pensando, mas é difícil, né? É. Quantas vezes esses 10 anos já tiraram do ar? Tipo, que... Nossa, então, tipo assim, que a gente tomou strike foi, na verdade, uma só, porque a gente tomou 2 de uma vez, tá ligado? Logo não, combão. Um combão. E aí, tipo, ficou fora do ar, mas a gente criou outro, que é hoje a gente posta podcast, não sei o que lá. Mas aparentemente tá mais suave hoje, né? Não tem mais canal sendo apagado. E você, como é que vocês são em quantos? Em 4? Não, mas agora vamos mais a galera. Pá. Uns 10, pá. Mas começou ali você e quem? Nossa, cara, porque o 1-2 sempre foi muito colaborativo, né? E no começo chegou a ter mais de 20 pessoas. 20 pessoas? Mas, tipo, a ideia, o Me Too, tipo, o 1-2 surgiu do meme da Milena, né? Brisada lá do Enem. E aí o Me Too saiu pra gravar, levou pra casa, a gente editou, botou no ar e o bagulho viralizou. Daí, vamos fazer alguma coisa com isso. E começou o Canal 2. Aí, tipo, foi agregando gente do audiovisual, né? Que a gente estudou com a gente, que trampa com a gente, não sei o que lá. E aí começou. E assim, acho que a gente até trocou uma ideia há muito tempo, quando eu gravei o questionário, que a gente gravou à distância. Sim, na pandemia. E aí a gente tá falando disso, né? Porque eu fiz o doc e é bizarro como o YouTube, né? Não só o YouTube, mas as redes em geral, como ela censura esse tipo de não conteúdo. Distribui, não né, distribui, mano? aí não só não distribui o conteúdo, mas, por exemplo, eu com o meu canal, eu fiquei um tempo ainda, postava qualquer coisa e não ia, porque parece, você vai falar disso, então você não vai falar de nada. Não monetiza. Acho que se eu tirei $5 com o doc inteiro, foi tipo muita coisa. Sacanagem. Não monetiza. E aí, como é que vocês fazem? Vocês fazem um conteúdo que é importante, tem relevância, tem audiência, tem uma galera que vai, é bem feito. E como é que vocês fazem para conseguir se pagar e viver disso, assim? Não se paga e não se vive disso. Não se paga e não se vive, faz por amor mesmo. Eu faço porque eu acredito. Se não acreditar, você não tava mais fazendo o bagulho, tá ligado? Porque, tipo, a gente teve uma época antes da pandemia que até conseguiu, assim, a gente tinha, sei lá, 6, 7 marcas e tava da hora, mas aí veio a pandemia e foi tudo pros caralho. Mas hoje deve ter 4 pessoas que vivem do canal, o resto tudo trampa de outras coisas. Eu trampo de outras coisas, trampo no audiovisual e... Que trampo que você faz? Eu sou operador de áudio. Operador de áudio. Brabo. É um trampo, hein? Salve, Basilato. E, Felipe, a gente falando em 2019, e aí você contou... Pra galera que não viu, né, o doc, você descobriu a possibilidade da cura com óleo através do seu... Quando você... Queria que você contasse isso, que você estava fazendo um tratamento para leucemia. Exato. E aí, no processo de quimioterapia, você percebeu que fumando você amenizava um pouco isso. Exato, eu continuo tratando com quimioterapia, né? Continuo tendo leucemia e tudo mais, só que aí foi a partir exatamente do meu uso, né? E era da forma, né, do usuário normal, né? Que eu usava normalmente, descobri a leucemia com 19 anos, comecei a tomar o quimioterápico, né? E aí você começa aquele químico no seu corpo, reação, né? Você começa a passar mal.
E aí eu comecei a ligar uma coisa na outra, comecei a usar nela de forma fumada, né, a planta, só que na época eu ainda tinha acesso ao prensado, né, então não era um remédio adequado, né, que eu tinha ali na época, mas tipo, me dava mais bem-estar, né, passava meus enjoos, né, eu não chegava a jogar fora o remédio, né, vomitar o remédio e tudo mais, então tipo, comecei a assimilar, né, isso em 2009, só que aí em 2013 para 2014 meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. Né? E aí quando eu cheguei lá, né, tipo, até como consta no documentário, e quem não assistiu, eu indico muito assistir, porque tá muito bem produzido, eu tava até comentando com o Will antes, né, um documentário muito foda de assistir, de entender sobre o que é a maconha, né, no corpo humano. E aí eu vi ali que não existia nenhuma possibilidade, né? O médico chega, fala, seu pai vai acamar, você vai ter que aceitar isso, a medicina não responde, não tem medicamento eficaz, bora testar, bora ver no que dá. E aí que eu comecei a procurar mesmo, tipo, mais cientificamente, digamos, né, artigos, essas coisas, e eu me deparei com o sistema do canabinoide, que você explica muito bem no documentário, né? A gente passou agora, inclusive, também. Exato, não, é perfeita a explicação. Salve Edu Dias, nosso desenhista ali também, Mandou Bárbara muito, no roteiro. Mandou muito, e aí eu comecei a entender aquilo que vocês estão explicando no documentário, né? Só que muito leigamente, né? Não sou profissional da saúde, era só um filho desesperado buscando alguma alternativa, né? Pra não aceitar o pai, né, tipo, ir daquela forma e eu, tipo, não fazer nada a respeito. E aí eu comecei a entrar nesses estudos, comecei a levar para médico, só que eu só consegui o acesso em 2018, né, que foi um ano antes da gente se conhecer. Que o ano que a gente se conheceu eu fui pro Uruguai, porque já tinha viralizado o vídeo do meu pai, eu já tinha entrado no cenário por conta do vídeo, né, só que aí eu ainda tava na minha ingenuidade de filho mesmo, de tipo, poxa, se eu fiz tudo isso aqui sem todo esse conhecimento que tem lá fora, se eu for lá fora eu vou produzir um remédio melhor, meu pai vai melhorar mais, porque a gente fica com essa esperança dentro da gente, né? Mas lá meio que eu caí um pouco do cavalo, né? Porque quando eu cheguei lá eu vi, pô, não tem tanta coisa a mais do que eu já tô fazendo e a maconha não vai trazer mais milagre do que ela já trouxe pra minha família. Eu acho que eu tenho que me contentar com isso, né? Mas o meu contato foi do meu uso adulto, né, que na verdade não foi adulto, porque eu tinha 15 anos, então não comecei de uma forma legal, mas a gente começa assim, e o Will sabe muito bem, porque a gente não tem conhecimento. Sim. Então, quando a gente vai para uma marcha da maconha, por exemplo, e a gente consegue propagar um conhecimento correto, as pessoas entendem quanto que elas podem utilizar isso, menor de idade não é indicado usar mesmo se não for, né, tipo, com médico. De 21 para frente, né? Que você Exato. Já tá com a formação ali já. Exatamente. Estudos falam 18 mais 21 mais seguro, mas se for abaixo disso, velho, vai com um profissional da saúde, entenda o que está acontecendo, né? Porque hoje a gente já sabe o que é essa planta. Eu iniciei antes porque eu não sabia, ninguém me informou. Só falavam que era algo muito ruim, mas não sabiam explicar o porquê, né? Hoje a gente já sabe que não é essa coisa toda, né, ruim assim, mas quando a gente está em desenvolvimento não é legal mesmo. Então, é massa a gente ter esse tipo de conhecimento, né? Mas eu acho legal falar que eu comecei assim porque hoje eu trouxe o benefício que eu trouxe para dentro da minha casa, porque eu era uma daquelas pessoas que quando você enxerga na rua são discriminadas por estar usando essa planta, né? Então foi a partir disso que eu trouxe conhecimento para minha casa e eu consegui esse acesso, com a ajuda de um médico, com a ajuda de uma associação, né? Mas tipo, é muito legal a gente entender isso todo e falar, pô, foi a partir desse tipo de acesso que é tão penalizado, tão criminalizado, que é inclusive o que está se discutindo hoje no STF, sim, né? Que inclusive você fez um vídeo explicativo lá no Instagram, assim, fácil, simples de entender. Me bateram por causa disso, que eu tava sendo muito negativo. Mas aí eu falei, cara, não vai ser votado. E não foi. Um placar ali, inclusive. Mas não vai ser votado. E eu, inclusive, acho que não vai ser votado hoje de novo. Você acha que vai adiar de novo? Vai, mano. Já foi adiado quantas vezes? Nossa, uma Esse ano 2, né? Essa seria a terceira. É. Então, para dar aquele panorama geral aqui, para a turma que está assistindo, Gilmar Mendes é o relator. É. E aí, isso começou esse assunto em 2015. Quando? 2015. Esse em 2015. Nossa, demais, cara. 8 anos, gente. Aí aconteceu, né, o falecimento de um ministro, aí acabou passando a pauta para um outro, se estendeu até chegar esse ano, que eles votaram a botar em pauta, né? Mas hoje, por exemplo, é o 6º assunto do dia. A gente Então, tá falando disso. Mano, é óbvio que não passar vai. 6 assuntos e chegar na votação, é só se for beleza. 6 vezes pra ir começar a votar. Aí não, acho que não Pelo vai. que você falou, mudou um pouco de ideia assim, do vídeo? Só para dar um panorama aqui, o que você falou no vídeo sobre o nosso placar ali? Tipo, eu não lembro exatamente, mas tem 3 votos a favor já. Tá 3-0 pra nós. Sim. E aí tem mais 6 pra votar, se eu não me engano. Nas minhas contas, ia ficar... Não, eram... agora eu não lembro. Acho que na sua conta ficava 8-6. A gente ganhava. Na minha por conta... Por 2 votinhos. A gente ganhava no apertado, tá ligado? Só que o maior risco é não acontecer a votação. Porque se acontecer, eu sinceramente acho que vai ser descriminalizado. Só que, mano, qualquer ministro pode pedir vistas de novo, daí... agora tem um prazo, né? Antes não tinha prazo para vistas, que a pessoa podia
Porque o que é vício? É falar, mano, eu não entendo direito desse assunto, eu quero pesquisar mais, depois eu volto com o meu voto. 90 dias o prazo. Agora tem um prazo que são 90 dias, se eu não me engano. Mas se todos pedirem, tá ligado? Que é uma possibilidade, tá ligado? Sim. E assim, hoje vai ser votada essa descriminalização do uso de droga do porte de droga para uso pessoal. Então você foi ali, tá passando, foi pego, né? O que a gente sabe que acontece muito hoje, que tem todas as suas variações que pode acontecer, mas né, desde uma propina, que às vezes é cobrado, enfim. E aí a ideia é acabar com isso. O Gilmar Mendes, inclusive, defende o geral e o Barroso e o Fachin falam só sobre a cannabis em si. Exato. Então a votação hoje é para descriminalizar isso. Tem um bagulho que eu acho muito emblemático, mano, que esse caso começou, que tipo, o maluco foi pego 3 gramas de maconha na cadeia. Isso eu acho muito louco, né? Daí ele já estava preso, e ele rodou de novo, e aí aumentaram a pena dele. Aí um advogado foi defender ele e falou, cara, isso aqui não faz sentido porque vai contra a Constituição, contra os direitos individuais dele. E aí foi recorrendo até chegar à última instância que é o Supremo, né? E eu acho muito emblemático isso, né? Que é como falha o sistema de proibição, porque o maluco já estava na cadeia, que teoricamente é o espaço que o Estado mais controla ali. Sim. E ele rodou com uma cota, tipo, não faz o menor sentido. A gente está falando sobre hipocrisia só. E você, como é que você, ali cuidando do conteúdo também do canal, como é que vocês fazem essa mescla de agora vamos ter um conteúdo mais zoeiro, aqui a gente pode falar sério, isso aqui é legal da gente falar, isso aqui não vou mexer. Tem algum tema assim que vocês não entram muito por já ter tido dor de cabeça ou por a galera não curtir muito? Acho que o único tema que a gente não entra são os temas que falam sobre coisas ilegais. Então, por exemplo, a gente não, por mais que eu quisesse, eu não posso falar sobre cultivo. Quer dizer, eu poderia, se eu fosse para outro país onde é legal e eu pudesse fazer meu cultivo, mas eu não posso falar, tem um cultivo ilegal aqui em casa, eu não posso fazer isso. E eu acho que só com coisas que são ilegais, tá ligado? Mas de resto, a gente tende a falar de tudo. E falando sobre o cultivo, Felipe, eu lembro que no doc você me contou que você fez essa descoberta, né? Você foi tirar umas férias lá na Chapada dos Veadeiros. Nossa, pirei que você lembra. Nossa, que saudade de Chapada dos Veadeiros. E aí lá o brother te mostrou o óleo, né? Falou sobre o óleo. Na verdade eu fui pra Chapada porque eu tava pensando em como conversar com minha mãe pra internar meu pai. Aí fui pra lá pra dar um respiro, fiquei na casa de um amigo, que era amigo de um médico, né? Que é o João. E aí eu conheci ele lá, só que só quando ele voltou pra Goiânia, que aí eu tinha o meu café ainda, ele foi lá no meu café, a gente trocou ideia, e aí o meu sócio descobriu que ele era médico e trabalhava com medicina canabinoide. Aí que começou, a partir disso começou tudo, mas eu fui pra lá pra respirar e pensar em como eu falava com a minha mãe pra, tipo, tá perigoso meu pai dentro de casa, a gente precisa tirar ele daqui, né? A gente corre risco de vida do jeito que tava. E aí foi a partir disso que o universo mandou, tipo, uma mensagem. Uma coincidência. Olha só. Que não é coincidência, né? Tipo, é muito louco, velho. E aí como é que foi esse começo, né? Porque sua mãe, você falou que no começo ela não era a favor. Exato. Mas tinha toda muito essa situação medo, né? em casa, aquela coisa de... Vocês chegaram a cultivar, né? Sim, em 2014 ainda. Só que aí envolve isso. Estava até conversando com o Will antes, né? Que ele estava falando de pessoas que são forçadas, às vezes, a ser internada por conta disso. No início, quando eu era apenas um usuário, né? Eu tinha leucemia, mas não se tinha uma compreensão de que aquilo podia me ajudar. Primeira vez que a minha mãe pegou, que deve, inclusive, estar assistindo aqui. Sua mãe? Certeza. Beijo, mãe. Salve, mano, Felipe. Ela, né, até chegou a ameaçar, né? Nossa, vou te internar com medo, né? Porque não tem conhecimento, né? Uma pessoa de uma geração passada que era divulgada tanta coisa sobre essa planta, né? Pensa, acabou a vida do meu filho, né? Então ela já me ameaçou até a isso, né? E aí foi o entendimento de bater o martelo mesmo, né? De falar, pô, não vai ser meu estereótipo aqui de filho maconheiro que vai me impedir de levar algum tipo de melhora pro meu pai. Sim. E aí foi insistindo. Começamos a cultivar em 2014, mas aí eu cultivava em prédio, não tinha conhecimento, morava com a minha mãe, entendeu? Então, tipo, em um momento ela falou, não, isso aqui vai dar ruim, né? Você vai acabar sendo preso, mesmo a gente não entendendo, né, dos privilégios que a gente estava cercado e que existia menos risco e tal, mas que existe risco, né? Foi a partir disso que a gente começou, só que aí, como é criminalizada a planta, eu, como paciente, fiquei com medo de plantar, de ter alguma penalização e não consegui tratar meu pai, né? Ainda ficar longe do meu pai ainda, digamos, né? Por conta de uma questão dessa. E aí só em 2019, que foi final de 18 para 19, que eu conheci esse médico, conheci uma associação, entendi sobre o tema, tive acesso para o meu pai com óleo, né? Pela associação, só que a partir disso eu olhei e falei, poxa,
Isso não está garantido para sempre ainda, né? Porque ainda existe, né, todo o trâmite da associação, né? Pode ser, ela vai continuar, não vai? Até quando que ela garante o remédio para o meu pai? E aí eu comecei a cultivar, né, tipo, de forma ilegal, né? Tendo o benefício do meu pai, já comprovando isso nos vídeos, porque eu comecei a gravar desde o primeiro dia para isso, para comprovar, né? Da melhor e da minha raiva de provar em que 2014 eu estava certo, né? Foi mais disso, né? Foi a minha raiva de falar, eu vou provar, vou mostrar em imagem, porque eles vão ver que eles estavam errados e eu estava certo. Porque quando você começou, né, nisso também, muitos médicos se recusaram Sim. a... É uma das maiores dificuldades dos pacientes, né? Médico que ande com você, caminhe com você, que entenda que aquilo ali é um passo, sendo que não existe outros, né? Então, tipo, é importante ter um médico. E a dificuldade até hoje, né, da gente ter médico qualificado que entenda exatamente do assunto. Porque até uma coisa que eu faço até de correção já aqui, meu pai trata com óleos de THC. THC. De não de CBD. Tá. Mas aí a gente pode explicar um pouco melhor isso também, né? Porque ele trata com uma predominância de óleo que é essa que enquadra muitos usuários, né? Que é aquele, o THC é para ficar doidão. Mas meu pai não fica doidão, tem um tratamento, né, coerente. Então ele faz um tratamento com THC e não fica doidão e tem melhoras, né? Então é importante a gente trazer isso para desmistificar o que é o THC, o que é o CBD. A gente tá falando de maconha, né? Cannabis, maconha, cannabis, tudo a mesma coisa. Aí depende dos derivados, né? Se a gente quer tipo uma laranja com mais vitamina C ou com mais vitamina X, é a mesma coisa. A gente quer uma maconha com mais THC ou com mais canabidiol, né? Só pra gente conseguir desenhar um pouco isso. Inclusive a gente tem esse desenho bem explicativo do Doc. Quando acabar aqui, vou deixar até o link aí na descrição, que você pode ir lá, tem uma playlist aqui, especial, maconha.doc, no episódio 1, se eu não me engano, que é o que tá o Felipe, tem toda essa explicação de como é que funciona tudo. Perfeito. Pô, tem um troço muito louco, né? Que ele falou que começou a plantar ilegalmente, mas pela lei, não existe diferença nenhuma entre eu ir na biqueira e eu cultivar na minha casa. Pela lei não existe, porque é o uso pessoal, do mesmo jeito. Só que, como a nossa lei é muito, assim, o que determina quem é usuário e quem é traficante é o policial e o juiz, tá ligado? Então, tipo, perante a lei é muito mais aceitável eu ir numa biqueira do que eu plantar na minha casa. Isso é um troço muito louco, cara. E o troço mais louco ainda é que, por exemplo, quem consegue habeas corpus não é uma autorização para plantar. O habeas corpus é o que garante que eu não vou preso. Medida protetiva. Uma medida protetiva. Eu tô fazendo um bagulho que pela lei não pode, mas eu tenho esse papel aqui que deixa eu fazer para garantir a minha saúde. É basicamente isso, tá ligado? E é muito louco que para você conseguir o habeas corpus, você tem que estar plantando ilegalmente. É uma falha que vai tapando um buraco. Porque, tipo assim, você só consegue o habeas corpus se você estiver fazendo um bagulho que não pode. Ou seja, você tem que plantar para conseguir o habeas corpus para conseguir plantar. Tem mais possibilidade de conseguir, né? Porque tem muito juiz que nega. Eu já ouvi relato de juiz falando que chorou em ter que negar uma ação, mas é porque ele não quer se prejudicar na caminhada, né? Na carreira, digamos, de promoções. Porque se ele dá uma decisão favorável nisso, pode prejudicar, digamos, o entendimento dos outros colegas e ele pode não ser promovido. Então tem muito juiz que nega coisas fatídicas por conta de preconceito mesmo, mesmo entendendo. Tem um sistema muito bagunçado de juízes, de médicos, né, de formação de médicos, de policiais, cara. Tem um coletivo que chama Policiais Antifascistas, que é muito louco, que é tipo uma galera que entendeu que tá tipo combatendo o tráfico secando o gelo, tá ligado? Sim. Porra, a gente entendeu que o pano tá molhado, pelo menos, né? Tá estourado, você tá tapando um buraco, você não fecha a torneira. E é muito louco que essa galera sofre uma represália, tá ligado? Porque, pô, eles entenderam que não tá dando certo ali, vamos propor outro bagulho. Não, propor outro bagulho tá errado. Não pode. É a mesma coisa com o médico, a mesma coisa com o juiz, a mesma coisa, tá ligado? E só nessa votação hoje, assim, para as pessoas que também, eu vou ler a pergunta de vocês daqui a pouco, tem bastante gente aqui, o que facilitaria, por exemplo, na vida de quem não... beleza, não sei se eu sou a favor ou contra, mas nem fumo, então para mim tanto faz. O que, por exemplo, nessa votação de hoje, que esperamos que seja hoje, facilitaria a vida de quem, às vezes, né, não tem contato, ou não fuma, ou não gosta, não se interessa sobre? Acho que a maior virada de chave seria se todo mundo tivesse se fosse regulamentado o cultivo. Porque, pô, eu tava falando com ele, né, que tem maior galera que tem um acesso ao prensado, nem faz ideia nunca viu uma flor na vida. E quando você vê uma flor, quando você vê uma planta, muda a sua relação com o bagulho, tá ligado? Muda o que é a maconha para essa pessoa. E diferente de todas as outras substâncias, a maconha é literalmente uma plantinha que você bota na terra e ela nasce e você tem lá a sua ganja pra você fumar, né? Isso que muda tudo, tá ligado? Eu acho. E porque realmente a gente tem hoje organizações criminosas que
sobrevivem do tráfico e tudo mais, que isso, mano, é um bagulho que vai demorar para ser resolvido. Vai ter muito chão ainda. Sendo otimista que vai ser resolvido. Que tendo otimista que vai ser resolvido, né? Mas é um passo. E se for parar para pensar também em questão saúde pública, que a gente está falando, maconha é um remédio também, né? Ela pode ser usada, né, para outras formas, mas se a gente for parar que é um remédio que não é mais criminalizado, as pessoas não vão ser punidas por tentar ter acesso à saúde. Né? Se a gente for parar para pensar, eu estava até vendo uma estatística, 27% hoje, né, das pessoas encarceradas teriam o perdão, digamos, porque elas não se enquadrariam mais, porque 27% dessas pessoas estão lá por conta de tráfico, por conta de até 25 gramas de maconha. Então, essas pessoas todas seriam despenalizadas, digamos, em questão 27%. disso. 27%. Ó, das pessoas presas por tráfico. 27% são com quantidades menores que 25 gramas. Então, essas pessoas em si já estariam inclusas, né, nessa decisão, caso ela, né, seja realmente efetuada. Só que se a gente for parar para pensar, hoje as pessoas não têm acesso a um remédio, que é uma planta, porque ela é criminalizada. Então, se a gente despenaliza ela, aquela senhorinha ali da esquina que às vezes estaria precisando, aquela mãe que está precisando, ou que tem que ir numa biqueira, ou que tem que dar outros 1000 jeitos, ou tem medo de ser presa, porque eu conheço mães que já foram, que tem processo na justiça, porque plantou maconha e estava tratando a filha, o filho, né? Então, tipo, essas pessoas vão ter acesso, as pessoas vão parar de ter medo de falar dessa molécula, dessa planta, maconha, e vão ter acesso à saúde, porque quem, né, quer usar recreativamente, de uso adulto, já faz isso. Sim. Né? Já faz, só que a questão é a gente empoderar a sociedade sobre o direito que ela tem sobre ter qualidade de vida. Eu acho que esse que é um dos maiores pontos, né? Porque se quiser utilizar, todo mundo já está utilizando, né? Igual os fala, já toda esquina tem, né? Mas a gente está falando de acesso à saúde, a garantia de um produto legal para a pessoa estar tomando e dando para o filho, para o pai, né? Então, descriminalizar é dar acesso a um tratamento de saúde que, pelo que a gente já está mostrando, né, dos nossos resultados, é uma revolução da medicina. Sim. Só que é um atraso, a gente está com uma das revoluções da medicina, que é uma planta natural, fitoterápica, que é o único tratamento do meu pai para Alzheimer há 4 anos, que eu faço dentro da minha casa, velho. Que eu não sou farmacêutico, não sou médico, sabe? Tipo, eu cultivo, eu faço o extrato do meu pai, faço com toda a segurança e cuidado, e é a única coisa que traz resultado pro meu pai com Alzheimer. Pode ter aquelas indústrias farmacêuticas maravilhosas, cheias daquelas coisas, nada trouxe efeito. Então, tipo, quando a gente fala de descriminalizar, a gente fala de dar acesso, que é o mínimo que a sociedade precisa, porque hoje a gente tem que provar na justiça, tipo, eu tive que provar, implorar para um juiz, chorar para um juiz, para ele não impedir do meu pai continuar tendo qualidade de vida e eu. Isso não é nem um pouco justo se a gente for parar para olhar na Constituição. Em algum momento o tratamento teve que ser interrompido? Não, nenhum momento. E eu arrisquei muito, porque quando a gente fez o documentário em dezembro, ainda não tinha legalidade, né? Uhum. Eu consegui depois que eu voltei. Eu fui para Fátima Bernardes, eu fui para tudo que é lugar, eu tava tudo ilegal. Tava cultivando, falei, velho, eu sei que eu tô fazendo certo, meu pai tá tendo resultado, provas não me faltam, né? Então, tipo, eu vou seguir meu caminho, eu vou propagar isso aqui, porque eu que não vou ficar guardando isso pra mim, né? O intuito do vídeo, igual eu te contei, o intuito era ser um documentário, né? Era gravar 1 ano, levar todo um entendimento, mas com 3 meses eu olhei para aquilo e falei, velho, eu não posso... 3 meses você já viu essa diferença? Não, 3 meses foram um vídeo. Tudo aquilo que tá naquele vídeo, né, revolucionário, foram 3 meses de tratamento. Vamos mostrar o vídeo para quem não viu ainda? Mostra um pedaço. Temos aí. Aqui, ó, o que ele registrou. Você mesmo gravou, editou? Tudo. Vou mostrar. E aí, depois desse momento que você conseguiu o uso do óleo, hoje em dia, como tá o tratamento do seu pai? Ah, meu pai tá incrível, velho. Meu pai hoje é tipo, quanta independência, tanto é que eu tô aqui, sacou? Onde? Que foi? Que foi? Você começa a preparar. Eu falo, mamãe. O que foi? Que foi? Não chora. Por que que tu tá chorando? Hein, coisa linda? Por que chorar? Hein? Que da hora. Que da hora.
E, cara, assim, uma coisa que foi muito louco quando eu postei o doc, e até hoje isso acontece, assim, até pessoas próximas, mas pelo menos que eu me lembre, umas 6 pessoas falaram, olha, com seu vídeo eu consegui convencer minha família, careta, que minha avó, minha tia, não sei quem precisava. Então, assim, tem muita gente que assistiu o vídeo e falou, tá, se deu certo ali, muito graças ao que você gravou, a sua história, tudo isso, mais um pouco de explicação, assim, então, pô, você faz muito parte disso, então tem pessoas que, depois eu vou te apresentar, assim, que são próximas, Massa. de que ficaram pelo menos meses, assim, tentando convencer a família, não, nada a ver, que você não vou, tal, e aí hoje conseguem fazer, já vem uma melhora, assim, bizarra. Ah, incrível, velho. Isso que me motivou a estar aqui até hoje, né, velho? Sair de Goiânia, pegar um bus, vir pra cá, só pra falar disso. Que honra, o cara veio de Goiânia pra cá. Que isso, quanto tempo de busão? Ah, saí ontem 6 da noite. Aí cheguei aqui já direto pra casa. Tô aqui. E já volta hoje pra lá? Volta, não consegui ir pra hoje, só amanhã. Mas já tô voltando de novo. Ô Will, vocês, tem umas perguntas pra você aqui, também umas perguntas técnicas, por exemplo. Vixe, No mano. caso do consumo através do fumo, qual a melhor opção? Bolado com filtro, bolado com piteira, boing ou cachimbo? Caralho, mano, isso é muito louco porque a galera vê com essas perguntas assim e achando que eu sou especialista pra caralho. Eu não sou, mano, tá ligado? Tipo assim, lógico, a gente Tem uma experiência por de causa do alguns anos? canal, a gente É. trocou ideia com o médico, não sei, mas não tem informação de nada disso, né? Mas a brisa é, quanto maior a distância entre a brasa e a sua boca, melhor. Tá ligado? Então, tipo, um bong que tem um caminho todo que a fumaça vai fazer, a fumaça vai chegar mais fria. Se for um beck, tipo, com piteira longa, com filtro e tudo mais. Mas eu, por exemplo, o meu maior uso é no vaporizador. Vaporizador. Porque, tipo, eu moro num prédio que só tem velho, eu não encho o saco de ninguém, Verdade, eu consigo redução de dosar, danos, né? e você não tem a combustão, e é o que eu mais uso hoje. Mas se eu puder só dar uma pontuação, se for olhar do âmbito medicinal de tratamento, é só separar o que é vaporização, porque a gente não tem combustão, né? Quando você tem um bong, um baseado, a gente aquece ali e tem uma combustão. Então, isso vai para o pulmão. Quando a gente vaporiza, a gente não tem combustão. Então, é meio que a gente volatiliza, né, aquelas moléculas ali, que é o THC e tudo mais, e a gente consome aquilo sem a combustão. Mas aí é uma coisa que o próprio paciente pode mensurar, né? Não é uma questão do médico falar, você não pode utilizar assim. Por exemplo, eu tenho indicação de vaporização, né, de utilizar a via inalatória. Só que eu também acendo o baseado mesmo, eu enrolo o baseado, né? Que é uma forma também que eu gosto de consumir para minha forma medicinal, sem problema algum, né? Mas é só o entendimento da pessoa entender, aqui tem combustão, aqui não. Mas a maconha é a mesma coisa, né? Mas é muito da hora ver a galera procurando esse tipo de informação, que há uns anos atrás Sim. Dane-se. não existia, tá ligado? Cemitério, descobri num vídeo, cemitério de pontas. Deus Não me devemos. livre. Obrigado, 2. Eu fico pensando, assim, 10 anos, como é que ainda vem... Já sei a resposta, mas como vem ideia, assim, pra tanto vídeo diferente? Mano, já falamos de tanta coisa. Tipo, como que você se organiza, assim? Tem um dia na semana que todo mundo dá ideia, ou é um grupo ali que todo mundo vai mandando tudo? Tem o dia da semana, né? Na segunda-feira a gente faz nossa reunião de conteúdo, a gente troca ideia. Segunda? E aí sempre tem, tipo, facilita porque a gente faz uns quadros, entre aspas, fixos, assim, né? Que é o desafogo pra gente conseguir ter ideias mais diferentes, né? Mas aí é desse jeito mesmo, assim, pensei em tal bagulho, ver uma coisa em tal lugar, não sei o que lá. Puxando, e como todo mundo trabalha no audiovisual, facilita muito, né? Sim. Ter referência também. E vocês ainda fazem o Chapado Bêbado Sóbrio? Esse aí não fazemos mais por causa do YouTube. Porque ele... Porque a gente tomou flag nesse vídeo também, tá ligado? Não lembro qual exatamente, mas era foda, né? Porque, tipo, uma pessoa ficava muito bêbada, outra pessoa ficava muito sério? chapada e eu... Sério mesmo? Vocês sabem que você participou disso aí, Cara, eu né? recebi uma foto dele com um vestido de folha, assim, ó, em cima de uma mesa. Mas sabe o que foi maluco, assim? Porque é um experimento, né? O quadro foi muito legal, foi muito divertido. Acho que foi eu, a Beca. E o... Não lembro quem é. Não lembro quem Mais tava. uma pessoa. E aí é muito louco, né? Porque assim, eu fui o bêbado. Acho que foi a Fernanda, a chapada. E você Acho que foi. E é bizarro que, tipo assim, olhando o vídeo, não que eu não soubesse, mas olhando o vídeo, eu ali consumindo uma droga lícita, que é o álcool, fiquei Nossa, que completamente merda. alucinado, não conseguia cumprir as coisas. Tipo, eu acho que de longe eu fui, né? Então, assim, é muito louco como o álcool que está presente ali no nosso meio social, no nosso happy hour, na nossa festinha, nas nossas comemorações, que é completamente liberado, o que ele não faz, assim, no sentido de que, cara, não tinha coordenação motora para nada.
Não, e tirando das outras vezes, de outras gravações, cara, o bêbado era mó foda isso, gravar esse quadro, porque o bêbado sempre dava muito trabalho, cara. Porque, tipo, depois da gravação tem o pós-gravação, Sim. né? Que a pessoa tem que, tipo, ficar bem e chegar em casa, tá ligado? Nossa, era Eu mó fui pro ao trabalho. vivo, fui fazer pânico ao vivo ainda. Caralho. Era mó treta. Cheguei como? Deu bom, então. Nossa, deu bom. Não sei pra quê, mas deu bom. Era divertido esse quadro, mas é foda. Agora Hoje não dá de pra FIC, fazer. o que tem de quadro FIC? Quais são os A quadros? gente faz... tem o Na B, que a gente recebe pessoas, que eu gravei na pandemia com você. Tem... a gente faz também lendo comentários da galera, que são histórias da galera de Chapado, que é muito da hora também. O Se Liga Nessa Brisa, que a gente vê vídeos que viralizaram aí, que mandam pra gente. Qual foi a história mais maluca que já mandaram pra você? Assim, que você falou, Nossa, "Não é mas tem muito. impossível." Não, mas tem muita, cara, muita. Tipo, o último que a gente fez foi de lesadas, né? Das lesadas que a galera dá. Teve uma mina que foi... tava queimando daí foi no ponto de ônibus, chegou o busão dela, ela apagou, botou a ponta na bolsa, só que ela não apagou, daí quase incendiou o busão. Nossa. Esse tipo de história. Acontece. Acontece. Enfim. Carol Melchiori, ó, pergunta aqui, boa. Essa é minha gata, hein? Ah, Beijo, só, amor. olha aí, sim, Participando. Tá quantos anos juntos? Hã? Tá quantos anos? Um ano? Um aninho. Sim, lá de Goiânia também. Com certeza. A Não, Carol- de São Paulo, eu puxei ela pra cá. Tá pra lá. Tá, eu levei ela. Ela perguntou, a maconha cura doenças? Quais? É legal a gente falar, porque todo mundo vê muito falando sobre o tratamento, mas não sabe exatamente no que pode ajudar, assim. Quais que a gente pode pontuar? Então, eu acho que assim, a palavra cura ela é muito chocante, Sim. né? Só que existem casos de cura, só que assim, a gente não pode falar que a maconha cura as doenças, né, as patologias. No caso do meu pai, ela não curou, ela, né, trouxe uma qualidade de vida, ela, né, deu um equilíbrio. Mas existe caso, por exemplo, de uma pessoa aqui de São Paulo, que ela teve, né, a cura de um tumor cerebral dela, através do óleo comprovado com, né, tomografias e tudo mais. Só que cada caso é um caso. Né? Não tem como falar maconha vai curar tal coisa, maconha vai curar Alzheimer, até porque ela não tem como voltar no passado. Né? Ela tem como trabalhar a partir do momento que a gente começa a introduzir ela. Então, a questão de cura, ela não pode ser totalmente descartada, porque existem casos, né? Mas não é a questão da maioria. A maioria o que a gente busca é qualidade de vida, que é o que eu faço pro meu caso, o que eu faço pro do meu pai, né? O que a maioria das pessoas fazem. Mas existe resultados de pessoas que conseguiram curar alguma coisa com isso, mas não dá pra gente ir nessa esperança, né? A gente tem que ir consciente de que a gente busca qualidade de vida, independente de qual seja, né? Porque muita gente, por exemplo, com Alzheimer, vai atrás, né, de mim procurando qual que é a dosagem que você dá para o seu pai, não sei o quê, porque eu quero ter a mesma melhora, né, e tudo mais. Só que a gente entender que cada caso é um caso, né, não significa que você vai tomar o mesmo óleo do meu pai, a mesma dosagem vai trazer o mesmo efeito, né, porque é individual. Então, é legal a gente só trazer essa amplitude para não espalhar uma falsa verdade, né. A gente está falando de ciência, de medicina, né, de tratamentos, de resultados igual do meu pai, mas não significa tomar e curar, não faz milagre, né, tem estilo de vida, tem muita coisa por trás. Tem um negócio foda da criminalização é que você não pode fazer pesquisa, né? Tipo assim, porque qual seria o cenário ideal? Você pegar um monte de paciente com Alzheimer, tipo, e acompanhar esses pacientes, a dosagem por anos, e aí você conseguir fazer um estudo que conclui, ó, essa dosagem para tal paciente, aconteceu isso, isso e isso. Esse seria o ideal. Mas como é criminalizado, não pode fazer isso. E é até difícil alguém querer bancar uma pesquisa dessa. Nossa, mas ainda te trago uma coisa ainda muito louca. Mesmo a gente criminalizado, não sei se eu estou equivocado, mas se tiver alguém assistindo e puder me corrigir, mas eu acho que o Brasil ainda é o país que mais aborda casos científicos, de artigos científicos sobre cannabis no planeta. Mesmo sendo criminalizado. E pensa se a gente tivesse legalidade de pesquisar mesmo, né? A gente tem algumas brechas. O Dr. Elisaldo Carlini, né, que ele já faleceu, e ele era um dos maiores pesquisadores do mundo de maconha. Sim. E sabe o que é muito louco, mano? Ele foi chamado pra depor, cara. Você tá pesquisando aí? O cara, mano, 50 anos, tá ligado? Foi levado pra delegacia, velho. Fez um bagulho desse, cara. E acho que até por isso também muita pesquisa é meio solta, né? Então eu já vi uma discussão esses dias, acho que era no Twitter até, sobre no autismo, e aí a gente completamente contra, a gente é a favor, e ficou uma coisa, não, mas não é bem isso, então tudo é muito jogado, assim, né? Não tem uma... Não, é isso, óbvio, né, que a ciência vai sempre evoluindo, então nunca vai ter uma resposta exata. Mas fica meio
largado, assim, né? A gente não sabe Mas muito pra tem algumas evoluções, ó. Por Caminho. exemplo, a gente tem Viçosa, que tem né, pesquisas, Santa Catarina, a Associação Curanduí fechou uma parceria com a Universidade Federal de Goiás também para pesquisa, Santa Catarina, a UFSC também tem, a do Rio Grande do Norte, acho que tem algumas já assim, mas é muito forçando, né, conseguindo as brechas e conseguindo um mínimo ali, porque, por exemplo, em Goiânia, a gente conseguiu verbas para poder financiar as pesquisas, mas já tem mais de um ano que está travado. E não saiu nada disso. Então, tipo, se permite, mas não permite o caminhar, né? Porque sem verba você não faz pesquisa. Então, tipo, é muito louco isso, né? A gente é criminalizado, produz muito artigo ainda, tem faculdades pesquisando nas brechas, né, que a gente consegue, mas mesmo assim a gente não consegue evoluir, porque é criminalizado, né? Então, tipo, a gente olha o vídeo do meu pai, a gente olha essa dificuldade, a gente vê a importância, por exemplo, de hoje, do STF. Essa pauta no STF, ela tem que estar lá, não é no Congresso. Congresso, eles trabalham na limitação do que eles querem, né, na intenção do que eles querem propagar ali. O STF ele já é mais amplo, né? Porque a gente regulamentar antes de descriminalizar é meio que a gente correr contra o tempo para fazer algo ineficaz, que não ouve todas as partes, para se criar uma regulamentação correta, né? Então, tipo, o STF é o que a gente precisa entender mesmo, acho que como sociedade, acho que a gente que está na causa mesmo assim, diariamente vivendo, é que só se tem acesso, só se tem liberdade quando se descriminaliza essa planta. Antes disso, se legalizar, vai segregar do mesmo jeito. Pessoas vão ter acesso, outras classes não vão ter. Vai continuar a mesma coisa, se não se construir algo pautado no todo, né? E hoje a PL que a gente tem no Senado, né, que é para ir para o Senado, na verdade, que está no Congresso, ela tá, tipo, muito restrita ainda. Né? E o que a gente quer é amplitude, a gente quer que as pessoas tenham possibilidade de tratar, sem eu ficar falando para você, você pode, você não pode, porque quem pode falar isso, né? Porque hoje em dia é assim, né? Caso a caso. Exato, caso a caso, depende do seu CEP, onde você mora, sua cor, depende da sua condição financeira, tudo isso influencia para você ter acesso ou não. Né? E quando a gente pensa nisso tudo e fala, poxa, a gente tem um sistema único de saúde muito foda, que estão querendo implementar cannabis, mas, né, a maconha, só que estão querendo implementar ela com aquela limitação do que eles enxergam que é necessário, mas não é o respaldo técnico, né? É o respaldo político, né? De quem vê os interesses por trás de um todo, né? E acho que é isso que é legal da gente ver o quão importante é estar no STF, mas que é sacanagem ainda, mesmo assim, é a terceira vez no ano, né? E, tipo, a gente tá sendo pautado por outras questões, tipo, que não são tão prioridade igual a maconha, porque quem tem dor tem pressa, né, velho? Tipo, tem muita gente passando pelo que meu pai passou, né? Tem muita gente passando pelo que eu passei, e essas pessoas estão ali só enxergando a gente ali, ó, tendo acesso, essas pessoas ficando mais distantes, e a gente olhando, mas por que essas pessoas não têm acesso? Porque a planta é criminalizada. Então a gente tem que lutar por isso, né? Não aceitar. Um bagulho importante que você falou, né? Que muda com a descriminalização. Cara, um negócio que me deixou muito em choque quando... tipo assim, quando o canal começou, eu era um maconheiro ocasional como qualquer outra pessoa, tá ligado? Ocasional é tipo quanto, assim? Falando... Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Na minha adolescência eu tive um uso ruim, assim, tá ligado? Que eu fumava todo dia, ficava doidaço todo dia, não fazia bosta nenhuma. Aí depois, mais velho... Porque hoje o meu maior uso fiz uma gravação, tipo, aquela diária de 12 horas, cheguei em casa, queimo um beckzinho e vou dormir. É basicamente isso, tá ligado? Pra gravar antes, não? Não, pra gravar nem a pau, velho. Também não consigo. Não consigo. Não vai. Mas Eu a brisa também não, é que, hein? tipo, por causa do canal, por exemplo, eu conheci pesquisadores, historiadores, tem o... Como é que chama? Agora esqueci o nome dele. O professor Carneiro, lá da USP, que ele tem um livro sobre a história da proibição, né? E é muito doido quando você vê, tipo assim, não precisa nem forçar a barra, tá escrito na lei, na história, que a proibição é uma coisa classista, racista, uma ferramenta de prender gente preta e pobre, tá ligado? É basicamente isso. E aí, isso é uma das coisas que mais importantes que muda com a descriminalização, tá ligado? Que, como o Felipe falou, tipo, quem quiser usar, vai usar. Eu nunca tomei um enquadro na vida. E eu sei por que eu não tomei um enquadro na vida. Assim como eu sei porque o Cezinha, que é preto de quebrado lá do canal, ele toma 3 no dia, tá ligado? E isso é uma das coisas mais importantes, porque você tirar essa ferramenta de opressão de gente preta e pobre, cara, que é historicamente, desde o começo da proibição tá assim, isso acho que é o mais importante de tudo. Inclusive, para você que chegou agora e perdeu ali o que a gente foi perguntar lá na marcha, tem 2 momentos ali de desenho que a gente vai postar, inclusive, assim que acabar o programa, que fala justamente disso, desde a chegada aqui até todo esse rolê da criminalização. E olha só, o Brasil foi o primeiro país, né? A Vagabundo. criminalizar. Foi. Que maluquice. Lei Pito do Pango.
E não, pior, né? Além de criminalizar, primeiro é criminalizar, tem um médico arrombado que foi foi tipo na ONU da época, falar, não, isso aqui é pior de todas as drogas. O brasileiro, cara. Brasileiro que colocou a proibição no mundo, arrombado. Uma pergunta pra vocês. Naquele momento, você falou que hoje após uma diária de gravação de 12 horas e tal. Você hoje, sua rotina ali, é mais o quê? Pra trampar, pra relaxar, pra ler um negocinho? Cara, como envolve também meu tratamento, tipo, eu utilizo durante o dia, conforme necessário. Tipo, antes da gravação, dei uns peguinhas de boa, até para as pessoas verem que a gente não vira um zumbi, né? Tô aqui me comunicando bem. Então, tipo, mas é mais da necessidade. Pra mim não me afeta. Continuo minha rotina normal, posso fumar, trabalhar, porque já é da necessidade do meu corpo mesmo, né? Porque eu já preciso um pouco mais mesmo por conta do meu tratamento. E aí eu quero perguntar, qual é a melhor larica pra vocês? Se tivesse que eleger uma. Melhor larica? Ah, Isso é coisa básica, bota uma pizza gostosa aí, uma pizza A deliciosa. gente vai no doce, né? Eu gosto muito de tacos, cara. Tacos. Nossa. Tacos que ele cai tudo, faz sujeira, aí você pega do... Nossa, é Bom demais. também. Um docinho, um chocolate. Também. tudo- Ah, não, larica é tudo, não, né, sabe o que a gente meu tava irmão? falando? Que o bagulho que mais combina na história é café, cara. Café. Não tem Café. como. É de lei. Beckzinho, cafezinho, nossa. Então, a nossa sobremesa de hoje vai ser ao vivo. Inclusive, ó, eu quero propor um desafio pra vocês. E você que tá assistindo, a ideia é que vocês participem no final. A gente vai ter na nossa sobremesa uma batalha de larica. Os três aqui, a gente vai criar a larica ideal com o que a gente tiver ali. Justo. Com uma pitadinha de sacanagem, porque um vai poder palpitar no prato do outro. Justo. A ideia é que gostei. cada um faça melhor. E aí quem vai votar é quem tá assistindo, vai ligar aqui pra gente ao vivo e vai votar. A larica que eu comeria é essa. No final, o vencedor, o dono da melhor larica, leva um grande prêmio pra casa. Mas só perguntar, vai ter que comer? Não, a gente só vai monta ter ou que tem que vender comer bem. também? Monta, dá aquela hora, meu prato é Entendi. isso, pá, pra ver se a galera... Entendi, demorou. Fechou. Só pra saber quanto que a criatividade pode fluir, Não, né? E assim, você vai participar do prato outro, então a criatividade pode ser pra sacanear, pro cara não ganhar. Boa. Estão prontos? Gostei.